Olá, meus amores. Nessa aula de geografia, nós vamos falar um pouquinho sobre a população brasileira, né? Relembrando que nas últimas aulas nós trabalhamos sobre a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul do nosso país. Nós falamos sobre os aspectos físicos, né? Ou seja, o clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia de cada uma dessas regiões. Nós falamos também sobre as características das atividades econômicas desenvolvidas em cada uma dessas regiões e suas características culturais, né? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a população do Brasil, né? Primeiramente, quando nós vamos falar de população, nós estamos falando sobre o quê? O número de pessoas, né? O total de pessoas de um determinado lugar, né? Então, isso é população. O conteúdo sobre população brasileira, né, é a última parte do livro didático de vocês, que começa a partir da página de número 107 do livro didático, né? A partir da página de número 107, tá na 108, 109 e 110, né? Essas são as páginas, os conteúdos que vocês vão abrir agora, para que nós possamos fazer a leitura sobre este conteúdo e a te explicar algumas partes desse conteúdo, né? Então, vamos lá? Então, população é o número de pessoas de um lugar, né? Temos também o quê? Uma diferença entre população absoluta, né? E temos uma diferença entre população relativa ou densidade demográfica. Quando a gente está falando de população absoluta, a gente está falando o quê? O número total que constitui a população de um local, né? Já quando nós estamos falando da média de habitantes em relação a uma determinada área, nós estamos nos referindo à população relativa ou densidade demográfica, né? Então, o total de um lugar, né, é população absoluta. A média de habitantes de uma área nós chamamos de população relativa ou densidade demográfica, né? O IBGE, que é o órgão responsável, né, em coletar dados, né, ou seja, Instituto Brasileiro de Estatística, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é responsável em coletar dados sobre informações sobre diversos locais, né? No caso, sobre o nosso território. Ele, né, segundo dados atuais, né, no caso dados mais próximos, fala que a população brasileira, ela tem em média, né, tem aproximadamente, né, vamos dizer assim dessa forma, 205 milhões de habitantes, né, um número que torna o nosso país o 15º país mais populoso do mundo, tá? Só que mesmo sendo o país mais populoso, né, ele tem, de forma contraditória, ele é o país com a mais baixa densidade demográfica, né, apresentando cerca de 23,9 habitantes por quilômetros quadrados, né? Então, o que quer dizer isso? Ele tem uma população grande, né? Ele é um dos mais populosos, só que tem áreas do seu território, né, que não tem uma população muito grande, ou seja, a densidade demográfica por território, ela ainda é pequena, né? Como exemplo disso, o que a gente pode considerar? Nós temos o estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo é um dos estados que tem uma média populacional, ou seja, uma média demográfica bem grande, né? Ele tem 166,2 habitantes por quilômetro quadrado, por área, né? Por cada quilômetro quadrado. Já no estado do Amazonas, né? Ele tem 2,2 habitantes por quilômetros quadrados, né? Ou seja, tem estados que são bastante povoados, tem a densidade demográfica bem grande, né? Mas já tem estados que a densidade demográfica é já bem pequena, ou seja, são pouco povoados em relação à sua área, né? Vamos olhar bem aqui, ó, no livro de vocês, nós temos um mapa, né?
O mapa com todos os estados brasileiros, né? E nós temos dividido aqui na legenda, ó, vocês vão perceber que de vermelho, né? De vermelho tem os estados mais populosos, né? Esses estados têm mais de 10 milhões de habitantes, né? Temos aqui de laranjado os estados mediamente populosos, né? Entre 2 milhões a 999 mil habitantes, né, por área, e tem os estados menos populosos, né, que tem uma população mínima. Então a gente vai perceber entre os estados menos populosos, nós temos aqui, ó, o estado de Roraima, nós temos o estado do Amapá, Tocantins, Roraima e Acre, né, são dos estados menos populosos, né. Os estados que têm uma média, né, que é mediamente populoso, nós temos Amazonas, nós temos o Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, DF, Espírito Santo, Santa Catarina, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E já tem uns estados em contrapartidas que são os mais populosos, né? Que vai ser o quê? A Bahia, né, que tem uma grande população, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e o Rio Grande do Sul, né? Que são os estados mais populosos do Brasil. Aí aqui, ó, na lateral tem o número, né? O número que representa a escala da população por quilômetro quadrado, tá? A escala da população por quilômetro quadrado, ok? Vamos prosseguir? Na página de número 105, né, 108 do livro didático de vocês, continua falando sobre a densidade demográfica, sobre a população brasileira, né? O que nós podemos perceber aqui, ó, né? As informações sobre a população brasileira são coletadas por meio do que a gente chama de censo demográfico, né? Realizado pelo IBGE, né? Que consiste na contagem e no levantamento periódico de dados, né? Então, ele coleta qual é a região mais habitada, quantas pessoas residem, em média, em uma mesma residência, quantas famílias têm acesso a serviços de saneamento básico, né? Então, o IBGE faz essas coletas para ter uma noção do censo demográfico, né? Há duas formas de população de uma área aumentar, né? Para a gente saber se a população vai aumentar, nós temos que falar que tem aquilo que nós chamamos de crescimento natural, né? A população pode aumentar por meio do crescimento natural, que também é chamado de crescimento vegetativo, ou por meio de migrações, né? Vamos ver a diferença de cada um desses? Quando nós falamos do crescimento vegetativo, né, a gente está falando que a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ou seja, a taxa do número de pessoas que nascem e a taxa do número de pessoas que morrem em um determinado local, né? De acordo com o conceito de transição demográfica, as sociedades passam por 3 fases fundamentais de um crescimento populacional, né? Então, a gente vai analisar cada um desses desenvolvimentos, dessas etapas, né? A primeira fase do crescimento vegetativo, né? Nós temos o que a gente chama de crescimento vegetativo lento, né? No início do século XIX, o Brasil apresentava altas taxas de natalidade e recebia mais intensamente milhares de imigrantes vindo de todos os lugares do mundo, mas apesar disso, apresentavam um crescimento vegetativo lento, pois as taxas de mortalidade eram bastante elevadas devido às péssimas condições de higiene e saúde, à fome, às doenças, epidemias, a guerras, etc., de modo que a expectativa de vida era baixa, né? Então, na primeira fase do crescimento vegetativo lento, né, que foi no início do século XX, tinha um grande número de nascimentos, ou seja, tinha uma grande taxa de natalidade, né, e também tinha um grande número de imigrações, né, nascia-se muitas pessoas, nascia-se muita criança,
vinha muitas pessoas de outras localidades, né, para determinadas regiões do país. Só que o que acontece? Como a expectativa de vida era muito baixa, também tinha o quê? Um número grande de morte, né? Então, o crescimento vegetativo acabava que era o quê? Lento, né? Então, a expectativa de vida das pessoas era baixa. Porque se não tem saúde, se não tem higiene, né? Por causa da fome, por causa das várias doenças, aumenta-se o número de morte. Então, a expectativa de vida, ou seja, o tempo de vida da população era o quê? Menor, né? Então, essa é uma das características da primeira fase do crescimento vegetativo, né? Lento. A segunda fase do crescimento vegetativo é o crescimento vegetativo rápido, né? Essa fase pode ser dividida, ou seja, subdividida em dois momentos diferentes, né? No primeiro deles, nós temos o quê? As taxas de natalidade, elas continuaram a ser altas, né? Elevadas, devido ao quê? Os avanços na medicina, as condições de higiene, né? Acabaram trazendo o quê? Uma queda, uma diminuição na taxa de mortalidade, né? De acordo com o crescimento vegetativo, foi bastante elevado. Então, o crescimento vegetativo subiu. Nesse período, a população brasileira duplicou em menos de 30 anos, né? Então, ela cresceu bastante, passando no total de 52 milhões de habitantes em 1950, né? Para 121 milhões em 1980, né? Então, de 52 para 121 milhões de habitantes, né? No total de 30 anos, em 3 décadas, teve um aumento bem grande da população, né? Caracterizando o que a gente chama esse crescimento grande, é chamado de explosão demográfica, né? Que é o crescimento rápido e elevado da população. Já no segundo momento desse crescimento vegetativo rápido, né, a gente pode notar que teve uma queda da natalidade devido às quedas das taxas de fecundidade ou fertilidade, né, que representavam a média de filhos por mulher em idade produtiva, né? Que quer dizer, as mulheres, né, reduziram a quantidade de filhos, né? A média de filhos por cada mulher se tornou menor, né? E essa diminuição, né, apresenta diversas causas, né? A gente pode dizer que as mulheres elas passaram a ter mais acesso ao planejamento familiar, né? Os usos de anticoncepcionais, a urbanização, o aumento da escolarização e da participação da mulher no mercado de trabalho. Então, antigamente, a gente vai perceber que as bisavós, nossas avós, tinham um número maior de quê? De filhos, né? Tinha mulheres que chegavam a ter até 10, 12, né? Bastante filhos. Hoje, em média, as mulheres elas não têm essa mesma quantidade de filhos. Reduziu a quantidade de filhos, né? Tem mulheres que só têm 1, 2, né? No máximo 4 filhos. O que antigamente não era tão comum. Comum era mulheres terem muitos filhos, porque antigamente não tinha-se o controle, né? As mulheres não tinham acesso com facilidade, não tinha, né? Na verdade, acesso a métodos para não engravidar, né? O planejamento familiar não se tinha, né? As mulheres casavam cedo, casavam novas e iam tendo, né, os seus filhos, né? Hoje já não é dessa forma, né? Hoje mais as mulheres planejam, elas determinam o número de quantidade de filhos que vão ter, né? E têm acesso a métodos que a gente chama de métodos contraceptivos, né? Para evitar a gravidez, né? E para continuar, nós vamos falar para a terceira fase, né? Terceira fase do crescimento vegetativo, né? Essa terceira fase é baixíssimo crescimento vegetativo, né? Essa fase ela é caracterizada pelas baixas taxas de quê? De natalidade. Então, diminuiu mais ainda, né?
o número de crianças que nascem e também a baixa no número de mortalidades, né? Que resultam em baixíssimo crescimento vegetativo ou mesmo na estagnação do crescimento da população. Lembra que o crescimento vegetativo está relacionado ao quê? A taxa de natalidade e também relacionada à taxa de mortalidade. Então, o crescimento vegetativo nessa terceira fase é justamente baixíssimo por isso, porque reduziu a taxa de pessoas que nasciam e a taxa de pessoas também que vieram a morrer, né? A maior parte dos países que a gente chama de países desenvolvidos se encontram nessa fase, né? Com taxas de crescimento muito baixas ou taxas de crescimento praticamente nulas ou mesmo negativa, né? Quando o número de mortes supera o número de nascimentos, com um crescimento vegetativo de aproximadamente 1,02%, o Brasil está entrando nessa fase de transição demográfica, né? O Brasil está quase entrando nessa fase, ou seja, tem um maior número de mortes do que de pessoas nascendo, né? Então, essa se considera o quê? A baixíssimo crescimento vegetativo, né? Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos esse gráfico no livro de vocês, né? Que mostra, ó, a taxa média de crescimento anual, né? No Brasil, ok? Aqui, ó, tá falando do ano de 1940 até o ano de 2010, né? A gente vai ver, ó, que tem, ó, essa é a taxa, né? Aí tem um crescimento, aí nós vamos ver aqui, ó, que esse crescimento ele vai, ó, reduzindo, ó, vai reduzindo, ele vai tendo uma queda do crescimento anual da população, né, em relação ao crescimento vegetativo, né? Então, nós falamos, né, do crescimento vegetativo, que é uma das maneiras da população aumentar, né, da gente determinar o crescimento da população, que é o crescimento natural, que também é chamado de crescimento vegetativo. E outra maneira da população aumentar é através do quê? Das migrações, né? Quando a gente fala de migrações, nós estamos falando do quê? Do deslocamento populacional, né? De uma distância para outra, né? A população, no caso, ela pode sair de um país para outro, ela pode sair de uma região para outra, né? Quando a gente a saída de um lugar para outro, a gente fala que é emigração, né? Enquanto a entrada, né, de um lugar para outro é imigração. As migrações, elas podem ser internas, né? Quando são realizadas dentro do mesmo país, e tem aquelas migrações que são chamadas externas, quando elas são realizadas para países o quê? Diferentes, né? O êxodo rural, né, é o principal tipo de migração, né? Porque ela é uma migração que acontece de forma interna, né? Que ocorre no Brasil e consiste nas mudanças do quê? Da população, normalmente do campo para a cidade, né? No caso, a mecanização do campo, né? A concentração das terras na mão de um pequeno grupo, ou seja, nos latifundiários. A busca também de melhores condições de vida, né? Todos esses fatores podem ocasionar o quê? Pode acarretar no êxodo rural, né? A migração externa, né, trouxe também o quê? Inúmeras contribuições para o povoamento do nosso país, né? E para o progresso do Brasil. A princípio, que a gente pode dizer que os imigrantes, né, principalmente os imigrantes portugueses, alemães, japoneses, italianos, espanhóis, vieram ao Brasil atraídos pelos benefícios oferecidos pelo governo, né? Como a doação de terras, a isenção de impostos, né? Contribuindo também para a miscigenação brasileira, né? A mistura de raças, né? E também para diferentes tipos físicos e costumes. Então, acabou com que nós tivéssemos uma mistura, né, da população.
Nós vemos que a imigração no Brasil, ela ocorreu muito no segundo reinado, né? Principalmente com o crescimento do cultivo do café e após o fim da escravidão aqui no nosso território, né? Então, com o fim da escravidão, foi necessário mão de obra para trabalhar nas lavouras cafeeiras, para substituir essa mão de obra escrava. Então, foi incentivado que a vinda dos europeus, né? Que eles, com promessas, eles iam receber terras, iam ter, no caso, melhores condições de vida, entre outras coisas. Aí esses fatores acabaram aumentando a quantidade de imigrantes no nosso território, né? E também incentivou a miscigenação do nosso país, o que faz com que a nossa cultura, né, ela tenha traços de diferentes raças, né? Nós somos uma mistura de raças, né? Então, resumidamente, nessa aula a gente falou o que é população, né? As formas que a população pode aumentar. Lembra que população é o número de habitantes de um local. O crescimento de habitantes, ele pode ser ocasionado pelo crescimento vegetativo, que também é chamado de crescimento vegetativo, ou pode ser causado também pelas imigrações, né? O crescimento vegetativo, ele tem 3 fases, né? Cada uma dessas fases tem uma característica específica. Então, a gente viu também que antigamente a população vegetativa, o crescimento, né? A taxa de natalidade era bem maior, assim como também a taxa de mortalidade, mas com o passar do tempo, devido às mudanças das condições de vida, essas taxas elas começaram a sofrer alteração, né? Antigamente as mulheres tinham um maior número de filhos, então tinha um crescimento, uma taxa de natalidade maior, né? Assim também como tinha uma taxa de mortalidade maior por causa das condições, né, precárias de saúde, né? As condições médicas não eram as mesmas, né? Então, aí com o tempo teve uma evolução, aí essas taxas foram reduzidas. Teve um maior planejamento familiar, melhores condições de vida, então diminuiu tanto o crescimento do número de pessoas que nasciam, como também o número de pessoas que morriam, né? Que morrem, né? Então, por isso que nós temos 3 fases. Então, nós vimos na aula sobre isso. Então, agora, né? Após essa explicação, vocês vão pausar, né? E vão desenvolver, né? Para ver como que estão o conhecimento de vocês. Vão fazer a leitura também dos textos, né, abordados na aula de hoje. Então, nós vamos começar a fazer as atividades, né? Vocês vão desenvolver as atividades no livro didático de vocês, na página de número 111, né? E na página de número 112. Vocês vão responder apenas as questões de número 1, 2, 3, 4, 5, né? As questões 6, questão 6 não, questão 7, 8, questão 10, 11 e 12, ok? Então, na aula, né, após terminar a videoaula, vocês vão colocar a data, né, nessas páginas 111 e 112, e vão responder as questões de 1 a 5, as questões 7, 8, 10 e 11, presente nessas 2 páginas, né, abordando aquilo que nós falamos sobre a população brasileira, tá? Não esqueça de fazer a leitura dos textos novamente, né? Se houver necessidade, você pode assistir mais uma vez a videoaula e fazer a resolução dessas atividades propostas. Então, na próxima aula, né, eu irei fazer a correção dessas atividades propostas para vocês, né, finalizando as atividades do livro didático de Geografia, e nós vamos pegar e fazer mais algumas atividades no reforço de vocês e também na apostila, tá? Beijo, meus amores, até a próxima aula.